E vamos começar então o quarto capítulo. Finalmente, as coisas começam a se tornar mais materiais. O nome do capítulo é o Tetragrama. E ele vai pôr num subtítulo, né? Geburah e Hesed. Que eu fiquei. Nisso eu já peguei implicância. E já fiquei tentando entender por que ele pôs Geburah e Hesed. Porque Geburah é uma esfera de um canto na árvore da vida e Hesed é do outro canto. Exatamente. Ele nem se propõe. E é pior, porque no capítulo 5 vai estar lá também Geburah novamente. Entendeu? Porque Hesed, ok. Hesed é a quarta esfera, vindo de cima para baixo. Tá? E Geburah é a quinta. Por que a quarta e a quinta estão no capítulo 4? Não sei. Bom, ele deixou aí isso. Vamos lá. É coisinhas dele. Nunca ficou explicado. Mas ele vai pular também elementos, a porta Librorum e etc. Ou seja, a gente chega na manifestação. E o capítulo já começa logo então na natureza duas forças produzindo equilíbrio, vem aquela síntese, então o 3 é a lei. E aí quando você junta então o ternário com a unidade, você tem o quaternário. Porque vai ter a unidade que é a primordial, geradora, e mais um ternário que é a lei que rege tudo. E aí, para olhar tudo isso bonitinho, você vai ter então o número 4. Não existe um separado do outro, todos estão juntos. No que existe um, os outros necessariamente têm que existir. Todos esses capítulos são para falar isso e falar por que que é assim. Simplesmente é como é. Mas aí ele vai destrinchando as leis que regem isso, né? E por quê e como a gente tira proveito na leitura da realidade, do cosmos, etc, etc. Então, vou lendo alguns pontos que eu achei bem relevantes aqui, principalmente o começo do capítulo. Tem pontos muito pertinentes. E ele chega trazendo então da seguinte forma: afirmação, negação, discussão, solução. São as quatro operações filosóficas do espírito humano. A discussão concilia a negação com a afirmação, fazendo-as necessárias uma à outra. É assim que o ternário filosófico, produzindo-se do binário antagônico, se completa pelo quaternário, base quadrada de toda a verdade. Em Deus, conforme o dogma sagrado, há três pessoas. E essas três pessoas são um só Deus. Três e um. Dão a ideia de quatro, porque a unidade é necessária para explicar os três. Fica dando muita volta, mas na verdade é muito simples, é isso, né? Três, quatro, tem um conceito de trindade, mas ainda é um. Coisa, e aí quem gosta da coisa da imagética católica, isso já entendeu muito bem, isso é muito fácil. Se baseia nisso, né, o dogma católico. Por isso, em quase todas as línguas, o nome de Deus é de quatro letras. Há de se conferir, né? Em hebreu, essas quatro letras, então, fazem três, porque há uma delas que se repete duas vezes. A que exprime o verbo e a criação do verbo. Pois é. Então, aquela palavra do tetragramaton é a palavra ou tetragrama, né? É a palavra de quatro letras, que a gente já viu várias e várias vezes, das letras hebraicas. Yod, He, Vav, He. Então são três letras. Só que o Re repete duas vezes. Yod, He, Vav, He. Por isso que ele está falando aqui. São três, então já tem ali no nome essa natureza da trindade. E por serem três letras, mas da forma que uma delas repete duas vezes, torna-se quatro, que é isso, aquilo que
Falei, é o que chama da martelada, vai. Martela e martela e martela para justificar o ponto. Então, uma delas se repete duas vezes. Aqui exprime o verbo e a criação do verbo. Então, você tem um princípio, né? Vamos pôr o uno ali, formador, gerador, na verdade. O primeiro re, então iod, né? O masculino fálico. E aí vem o re, seria o feminino receptor, capaz de gerar a partir da energia recebida do iod. O iod re, aí o vav vai fechar um primeiro ciclo ali, que seria um filho, numa trindade de pai, mãe e filho. Ou ainda a representação do que une os dois. O que faz um pai e uma mãe ser um pai e uma mãe? A existência de um filho. Se não há um filho, não é um pai e uma mãe. É um casal. Então, você vai ter isso e depois vai repetir o re, sendo já vamos pôr, a conclusão da grande obra, a manifestação final disso. O que é o produto disso? Se a gente vai continuar usando o exemplo pai, mãe, pode ser outra coisa, que é fácil usar esse, então por isso que a gente usa. Pai, mãe, filho, o 4 vai ser família, entendeu? O que é 3? Vai ser, é como usar o verbo para explicar. Porque é isso, o que é pai? A gente está usando de novo o verbo para falar de um conceito, mãe para falar de outro conceito, filho para falar de outro conceito. Conclusão de tudo, o que conjunto, ou o que faz o conjunto seria isso, família, ou manifestação na vida. Por isso que ele fala criação do verbo. Duas afirmações tornam possíveis ou necessárias duas negações correspondentes. O ser é significado, o nada não é. A afirmação como verbo produz a afirmação como realização ou encarnação do verbo. E cada uma dessas afirmações corresponde à negação do seu contrário. Ele vai explicar melhor antes, mas é isso. Tudo que você afirma, você já sabe, você só consegue afirmar algo, e quando você afirma, você já está aceitando a possibilidade da oposto disso, da negação disso. A gente só entende algo porque conseguimos a nossa raciocínio, o nosso intelecto, o nosso verbo, conceber uma comparação entre um e outro. Aquela coisa sempre, só entende o que é quente porque sabe o que é frio, o que é molhado porque sabe o que é seco. Então, é sempre essa dinâmica. A gente entende um conceito porque tem algo fazendo um oposto a isso. É assim que, conforme o dizer dos cabalistas, o nome do demônio ou do mal se compõe das letras invertidas do nome de Deus ou do bem. Este mal é reflexo perdido ou miragem imperfeita da luz na sombra. Mas tudo que existe, quer em bem, quer em mal, quer na luz, quer na sombra, existe e se revela pelo quaternário. Essa frasezinha me Ah, pegou. Porque depois parece que ele não sei se ele. Eu não consegui entender o link com a próxima. se a da luz e da sombra se existe pelo quaternário, se revela, existe e se revela pelo quaternário? Este mal é o reflexo perdido ou Ah, miragem. sim. Uhum. Ah, não, o último, mentira. Não, mas tudo que existe, querem bem, querem mal, quer na luz, no som, se revela pelo quaternário. Aí, Sim. quando ele vai juntar com o próximo parágrafo, que eu fiquei meio. Deu um pouquinho mais de confusão. Vamos ver o que vai no próximo parágrafo e aí a gente vê o que a gente pode Ai, tirar. ansiosa. Ó, a afirmação da unidade supõe o número 4. Tá? Ele vai para outro lugar no próximo. Se essa afirmação volta à unidade como num círculo vicioso. Por isso, o ternário, Entendeu? sim, como já observamos, se explica pelo binário
e se resolve pelo quaternário. Aqui ele começa de novo a explicar uma coisinha lá do comecinho. Ah, isso aqui, eu acho que ele volta, na verdade, nessa parte do bem e do mal um pouquinho mais pra frente. Mas ainda é aquela coisa você só entende um conceito porque o outro, você consegue perceber o outro, né? Então tá sempre um relacionado ao Sim, outro. A gente só tem a ideia de que há bem, também tendo ideia de que há mal. pela diferenciação, porque senão você não define nada. É, pra mim, nessa altura do campeonato, o Levi, ele é polarizado demais, assim. Ele traz muita polaridade, muito não sei o quê, muito preto e branco, preto e branco, preto e branco, homem e menino, e menina, e mulher e não sei o quê, e papapá, e Deus e o diabo, e bem e mal. As coisas não são tão assim, mas ele vem de uma ideia que tinha. Às vezes ele fala que não é, mas no geral ele vai falar que é. Ele mesmo entra em umas discussões sobre isso. Mas quase sempre, eu acho que é mais um recurso pedagógico que ele quer simplificar e trazer esse conceito. Porque sim, de aparência imediata, a gente vê, tá, né, a luz e sombra. E aí vai falar, existe mal, porque existe bem. A gente percebe algo como sendo bom. A gente só é capaz de perceber algo como sendo bom porque também temos a capacidade de perceber algo como sendo mal. Mas isso tudo é num nível imediato, né? De uma aparência objetiva, um primeiro momento. Né? Se a gente for realmente olhar com mais profundidade, isso ele até fala, né, em algum momento, acho que no capítulo 2 ou 3, que se a gente olhar mais a fundo, a gente vê que são todos do mesmo lugar, da mesma origem. Que não há um mal de fato. E o que ele quer falar é que eles se revelam pelo quaternário é que você vai poder pegar, então, um ponto, igual a gente pega um ponto criador, e aí, tipo, pai, mãe, filho, não sei o quê, sabe? Essa coisa assim, vamos falar. A gente poderia, aqui agora eu não consigo pensar num exemplo, mas você pensaria num exemplo do que é bom, e você poderia pensar também em quaternário do exemplo do que é mal. Hum, indo muito assim, uma maneira que eu acho até me incomoda até um pouco usar esse exemplo, mas em Cabala eles têm tem a árvore da vida, tem a árvore da morte. E aí, agora resumindo muito, muito, tá? Vão pôr lá uns nomes divinos equivalentes às 10, né, Sefirot, e da árvore da vida, e da árvore da morte vai ter uns nomes de demônios, certo? E aí, se você pegar, então, os nomes divinos lá em cima e você pegar os nomes de demônios, você vai ter tipo a contraparte, o oposto deles. Logo, você tem então uma explicação do bem nas suas, né, naturezas divinas e a explicação do mal nas suas naturezas também, espirituais ou demoníacas. É assim, é que eu não lembro o nome dos demônios. Eu nunca fui muito de ficar estudando esses demônios da Árvore da Morte. Mas você vai ter um equivalente ao Gabriel, a Miguel, a Rafael e a Uriel. Você tem um demônio para cada um deles. Inclusive, esses 4 arcanjos, você consegue fazer uma associação deles direto com cada uma das letras do tetragrama. Assim como com os pontos cardeais, etc. Com os elementos. Então você vai ter. Por isso que se explica por um quaternário, tanto o bem quanto o mal, entre aspas. Para mim só existe bem. Não existe nada de mal. Mal é uma ilusão. Mal é um conceito que a gente abstrai. A gente acha que tem. E bem também não é o bem que a gente. O bem não é bom necessariamente. É tudo uma perspectiva humana, né? Objetiva e imediatista que vai julgar algo como bom ou mal. E Isso dá pano pra manga. dá. E julgar o que é bom ou mal, na verdade, é aquilo que a gente chama de outra forma livre-arbítrio. E aí, pelo livre-arbítrio, a gente começa a avaliar, bem, mal, não sei o quê. Que por si só também é outra discussão. Vamos, vamos continuar. Então, a afirmação da unidade supõe o número 4.
se essa afirmação volta à unidade como num círculo vicioso. Por isso, o ternário, como já observamos, se explica pelo binário e se resolve pelo quaternário, que é a unidade quadrada dos números pares e a base quadrangular do cubo, unidade de construção, de solidez e de medida. Isso, é a base do cubo. O que também a gente pode pegar, né, os raios do cubo. Assim. É. Inclusive, se você abre o cubo, né? Já fez aqueles exercícios de montar um dadinho de papel? É uma cruz, né? Quando você abre todos os lados do cubo. Então, esse é um dos significados do cubo e a relação que tem com a cruz. O tetragrama cabalístico, Jeová, ou como depois aqui, Yod-Hevá, exprime Deus na humanidade e a humanidade em Deus. Os 4 pontos cardeais astronômicos são, relativamente a nós, o sim e o não da luz, o Oriente e o Ocidente. Tá. O sim e o não da luz é o Oriente e o Ocidente. O sim e o não do calor, o Sul e o Norte. Certo? Então, a gente está aqui, o Sol nasce, né, no Oriente, se põe no Ocidente. Então, a luz, ela surge do Oriente, enquanto o Ocidente está escuro. E se a gente anda ele lá estava no hemisfério norte, ele andando para o sul, ele ia para um lugar um pouco mais quente, se ele andasse mais para o norte, um lugar um pouco mais frio. No nosso caso, um pouco inverso, mas enfim, então ele vai falar isso, a temperatura, o sim e o não do calor é sul e norte, e o sim e o não da luz, oriente e ocidente. O que está na natureza visível revela, como já sabemos, conforme o dogma único da Cabala, o que está no domínio da natureza invisível. Tá. Então, o que está na natureza visível revela, conforme a Cabala, o que está no domínio da natureza invisível, ou das causas segundas, todas proporcionais e análogas à manifestação da causa primeira. Por isso, então, causa primeira é a natureza invisível, causa segunda, a natureza visível. Agora que ele começa a introduzir o conceito, de fato, com mais substância, a luz astral, essa força. Por isso, essa causa primeira sempre se revelou pela cruz. A cruz, essa unidade composta de 2 que se dividem um ao outro, para formar 4. A cruz, a chave dos mistérios da Índia e do Egito, o tal dos patriarcas, o signo divino de Osíris, o Stauros do gnóstico, a pedra angular do templo, o símbolo da maçonaria oculta. A cruz, esse ponto central da junção dos ângulos retos de 2 triângulos infinitos. A cruz, que na língua nacional, ou seja, francesa, parece ser a raiz primitiva e substantivo fundamental do verbo crer e do verbo crescer, reunindo assim as ideias de ciência, religião e progresso. Porque isso em português também é semelhante, então não precisa explicar muito, né? A mesma coisa. Cruz, crer e crescer. Semelhante no francês, né? Croix, cotre, cré, cré, cru. Eu não sei as pronúncias. Quem fez francês? Só sei croix, que é cruz. Aí não lembro quais são. Nossa, fiz tão pouquinho, não lembro. Eu fiz também um pouco, na verdade. O grande agente mágico, que é o que a gente chama de agente mágico, como é Deus, como seria a luz astral, etc.
que é a imagem de Baphomet também, que ele ainda não revelou, né? Vai virar. O grande agente mágico se revela por 4 espécies de fenômenos e foi classificado pelas experiências das ciências profanas sob 4 nomes. Ciências profanas, ele está falando da ciência material, né, da época dele, a ciência científica dos cientistas da universidade, da faculdade, etc. Então ele chama de ciência profana, porque a dele é a ciência sagrada, certo? A magia seria a ciência sagrada. Então, na ciência profana, tem outros nomes, em vez dos nomes, essa natureza de tetragrama da realidade, que é o calórico, luz, eletricidade e magnetismo. Deram-lhe também os nomes de tetragrama, INRI, azote, éter, Od, fluido magnético, alma da terra, serpente, Lúcifer e etc. Interessante, né? Joga um Lúcifer ali e vai embora, não fala nada. Do nada, solta ali, tchau. O grande agente mágico é a 4ª emanação da vida princípio, de que o Sol é a 3ª forma. Ver os iniciados da escola de Alexandria e o dogma de Hermes Trismegisto. Calma, ele vai explicar. Essa ele vai explicar, tá? Ó, de modo que o olho do mundo, ou seja, o Sol, já vou adiantar. Ele podia facilitar também às vezes, né? De modo que o olho do mundo, como chamavam os antigos, é a miragem do reflexo de Deus. E a alma da terra é um olhar permanente do sol que a terra recebe e guarda por impregnação. Então, o grande agente mágico é a 4ª emanação da vida princípio, de que o Sol é a 3ª forma. Eu não vou ter muito aprofundamento para trazer disso. Se alguém quiser trazer uma grande percepção sobre isso. Mas o que ele vai falar realmente solta aqui, e eu não sei se também é tão importante, porque o que ele vai trazer mesmo de importante é no próximo parágrafo. Sempre o próximo parágrafo vem a grande revelação. E assim a gente chega até o fim do livro, buscando o próximo, que é, ó. Então, porque ele falou que está conforme o que Hermes Trismegisto, o dogma de Hermes Trismegisto. Qual que é o dogma de Hermes Trismegisto? É a tábua de esmeralda. Tá. E aí ele vem, então, a Lua concorre para essa impregnação da Terra, repelindo para ela uma imagem solar durante a noite, de sorte que Hermes teve razão ao dizer, falando do grande agente. O Sol é o seu pai. Então ele está falando que o quê? Ó, já vem uma outra aí. A tábua de esmeralda está revelando a natureza desse grande agente mágico. E quem que é, então? O Sol é o pai desse agente mágico. A Lua é sua mãe. Depois acrescenta: o vento trouxe no seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente, e como que o cadinho dos raios solares, por meio dos quais se forma esta imagem viva do Sol que penetra a Terra inteira. Vivifica, fecunda e determina tudo que se produz na superfície por seus eflúvios, suas correntes, análogas ao próprio Sol. Enfim, ele faz citar então o comecinho da tábua de esmeralda, né? O pai é o Sol, a mãe é o vento e no seu, não, a mãe é a Lua e no seu o vento trouxe no seu ventre. Por que então? Ele vai trazer que a atmosfera da Terra segura ou mantém esse agente mágico. Esse agente mágico ele é carregado e energizado pelo Sol e pela Lua.
Por isso, inclusive, que se faz tanta macumba com o Sol e com a Lua. É os agentes principais, né? Que a gente leva em consideração para fazer qualquer operação mágica. Todo o seu posicionamento, como a hora, como alinhamentos, como não sei o quê. Depois vai os alinhamentos dos outros astros conforme o tipo de operação. Porque cada um dos outros astros vai ter uma natureza mais específica, né? No que você procura, nos seus objetivos. Mas então ele fala que esse calor e essa luz é uma conclusão óbvia, né? Porque a gente pode ver que a vida aqui só existe porque tem um sol e tem toda uma distância muito correta, tem uma atmosfera perfeita que segura, né, boa parte das radiações solares e deixa passar o suficiente, faz refletir esse calor numa medida perfeita, que a gente está avacalhando, mas no geral tá uma medida muito boa, assim, para a vida ter existido desde o início, né? Então, e a Lua também, ele fala, né, quando ele concorre com essa impregnação, também traz impregnação, influencia nos ciclos, influencia nas marés, influencia nos humores, tal qual o Sol também faz o mesmo. E logo esse agente mágico também vem por aí. E aí ele vai trazer que existe um sol espiritual. Ele já trouxe isso antes, lembra? Ele já trouxe isso antes. Então, é esse sol que a gente vê, mas esse sol ele é um reflexo. E ele trouxe aqui mesmo, né? Um parágrafozinho antes ele vai falar que é a miragem do reflexo de Deus, o olho do mundo. É a miragem do reflexo de Deus e a alma da terra é o olhar permanente do Sol, a alma da Terra sendo esse anima mundi, esse agente mágico que está aqui, né, na atmosfera. Essa é a explicação hermética do rolê, né? Depois, contemporaneamente, o pessoal vai trazendo umas outras leituras. Mas isso já dá a base muito importante para começar a entender do que está se tratando aqui, dessa cosmologia. Tá. Esse agente solar é vivente por duas forças contrárias, uma força de atração e uma força de projeção, que faz Hermes dizer que ele sempre sobe e desce, assim acima como abaixo. A força de atração fixa-se sempre no centro dos corpos. E a força de projeção nos seus contornos, ou na sua superfície, o que vai fazer o símbolo do Sol, o símbolo alquímico do ouro, aquele ponto com o círculo. Então, o que significa o símbolo alquímico lá é isso, né? A representação da força de atração, que é sempre fixa no centro, e a projeção, a força de projeção, que é o seu contorno. O que também é muito semelhante à maneira que a gente entende o átomo, com seu núcleo, né, central e o elétron em volta, vamos pôr assim, da maneira muito resumida, né, figurativa do átomo. É isso. E aí, novamente, porque o Sol também não é um círculo com um ponto no meio, óbvio. É tudo figurativo, mas então você vê uma natureza semelhante. E é o que acontece com todos os planetas, né? O seu núcleo lá magmático, tipo na Terra, por exemplo, com seu núcleo gerando um campo magnético, eletromagnético, que vai ser o maior, talvez, responsável pela. Além da parte eletromagnética, que por si só já vai trazer essa dinâmica de atração e projeção, né? Um polo do ímã atrai, outro polo vai projeta. Ele cria uma massa no seu movimento que vai ser o responsável pela gravidade em si, que também traz essa característica de atração. É por essa dupla força que tudo é criado e tudo subsiste.
Seu movimento é um enrolamento e um desenrolamento sucessivo e indefinidos, ou antes, simultâneos e perpétuos, por espirais de movimentos contrários que nunca se encontram. Eu não sei com certeza, mas o que me vem à cabeça quando eu leio essa frase é aquele Staurus. Staurus? Taurus? Touros? Qual o nome? Sabe? Aquele campo eletromagnético que é girando assim, né? Que é inclusive como funciona o campo da Terra, qualquer campo eletromagnético, o corpo humano também tem esse campo eletromagnético, né? É, parte de cima ou de baixo e dá uma volta e entra de volta e fica girando em espirais, né? Tem videozinho, né, ilustrando esse movimento assim pelo YouTube por aí. Vou ver se eu encontro depois. Mas é o que me veio à cabeça quando ele está falando disso aqui. Ó, espirais de movimento contrários que nunca se encontram. Movimento é o enrolamento e desenrolamento sucessivo. Se não é isso, é praticamente isso. É o mesmo movimento que o do Sol, que atrai e repele ao mesmo tempo todos os astros do seu sistema. Conhecer o movimento desse Sol terrestre, de modo a poder aproveitar das suas correntes e dirigi-las, é ter realizado a grande obra e é ser senhor do mundo. Armado de uma tal força, podeis vos fazer adorar e o vulgo vos julgará a Deus, que é o que sempre fizeram, não é mesmo? Lá do imperador romano, que eu comentei, do faraó, etc. Só que ali, além de usar os símbolos solares, literais, e também criarem sempre essa estrutura, porque o que para você convencer alguém, a pessoa precisa acreditar também, né? Os símbolos eles estão tão impregnados no nosso verbo, na nossa imaginação, na nossa mente, que é quase infalível. Se você se carrega desses símbolos ao seu redor, e as pessoas entendem você, então, como quase que uma manifestação simbólica dessa entidade, dessa energia, você nem precisa falar que você é. Só de se carregar desse simbolismo, desse verbo e etc., as pessoas vão ler você dessa maneira. Agora, quando tem outros para começarem a falar, ele é assim, que é o que acontecia, né, com o faraó, o clero egípcio falava, não, aquele ali, olha, é a encarnação do sol. Né? E aí você tem o seu templo, que você aparece lá nas portas, em que tem dois, né, obeliscos gigantescos e tem uma estátua gigantescas com discos solares em cima do seu trono coberto de ouro e discos solares de ouro atrás de você, fica óbvio, cara, ele é o próprio sol. E aí vão, enfim, põe toda aquela liturgia de rituais para fortalecer isso, que são associados aos ciclos solares. Então, quando o Sol está em tal posição, ele faz esse ritual, quando o Sol está em outro. Né? Você move então uma massa inteira, toda uma nação é dirigida pela sua vontade. Aí o que hoje em dia se faz, as pessoas fazem, é trazer isso numa dinâmica mais microcósmica. Eu, depois eu vou ver se eu salvo e levo esse estudo para o grupo das figuras contemporâneas que se utilizam disso. Né? Existe muita gente da cultura pop, existe muita coisa de clipezinho de artista pop cheio desses simbolismos, existe muita palhaçada. Existe muitos ocultistas contemporâneos de TikTok também, pelo menos tentando, mas alguns inomináveis. Enfim, o segredo absoluto dessa direção foi possuído por alguns homens e pode ainda ser achado. É o grande arcano mágico.
depende de um axioma incomunicável e de um instrumento que é o grande e único Atanor dos hermetistas do mais alto grau. O axioma incomunicável. Quero lembrar que Atanor é o forno alquímico. É o forno onde se cozinhava. Você punha. Eu até esqueci de falar, né? Que ali antes, voltando, quando ele está falando da atmosfera, ele chama a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares. Cadinho é o lugar onde você põe o ouro ou metal para derreter, né? Ou metais, etc. Um copinho de cerâmica. O Atanor é esse forno onde se colocava esse copinho. Só que o Atanor é muito exclusivo da alquimia, é o forno da alquimia, como eles usavam lá. E o forno da alquimia, geralmente, ele é representado ali de uma maneira muito fálica. Muito convenientemente fálico. Tá? Tem alguns desenhos até do Atanor que são dois forninhos, assim, sabe aqueles fornos de pizza redondinho? Dois forninhos com uma chaminé no meio. Hum. Outros Atanores, ele já tem uma representação um pouco mais de útero também. De algo que desce assim para escorrer por baixo e tal, e em cima sendo um útero, ou que entra, ou, enfim, uma entrada e o útero. Então, a minha leitura sempre foi muito por aí. Claro que a gente não precisa levar literalmente, mas também é. O corpo humano, ele é um Atanor. Afinal, o Atanor é onde acontecem os processos alquímicos. Então, se você vai fazer um processo alquímico físico, ou seja, misturar mercúrio, ferver mercúrio com enxofre, com não sei o que, com sal, com as coisas tudo para fazer ouro, né? Você vai fazer dentro do Atanor. Você vai usar o Atanor em vários processos disso, de fervura, para trazer a dissolver, né? Solver o elemento. E isso trazendo então para o aspecto do ser humano, é o que? Onde acontece todas as operações alquímicas no nível espiritual ou psicológico, como o Jung vai trazer. Jung vai trazer que cada elemento vai ser um aspecto, né, emocional ou da natureza psicológica do ser humano. Então, logo, a Tanor também vai ser o corpo humano. Aqui, eu acho que, novamente, eu não... Quase certeza que ele está de novo falando de sexo, né? De magia sexual, da união masculino e feminino. Não necessariamente de um homem, uma mulher mesmo, mas essa união que você faz internamente da sua potência masculina e feminina. Ó, porque veja bem, vem de novo, né? Porque no outro capítulo ele veio também do segredo, o grande segredo que ninguém pode saber. Aí aqui de novo ele vem com um grande segredo. No outro capítulo ficava mais óbvio, que era o capítulo do binário. Tem outra natureza do binário, inominável, muito secreta, que ninguém pode saber. Aí agora vem do quaternário de novo. Vem o grande segredo. Ó. É o grande arcano mágico, depende de um axioma incomunicável e de um instrumento que é o grande e único Atanor. Um instrumento que é o grande e único Atanor. O axioma incomunicável está contido cabalisticamente nas 4 letras do tetragrama, disposto de modo como está representado na página seguinte, nas letras das palavras Azot e Inri, escritas cabalisticamente e no monograma de Cristo, tal como estava bordado no lábaro, que o cabalista Postelo interpreta pela palavra rota, da qual os adeptos formaram o seu tarô ou tarô. Ai, enfim, é que ele quer. É muito prolixo, né? Mas vamos lá. Ó, pera aí. O que ele traz aqui de fato é que, então, o azote é aquela união. Vamos voltar ali, porque tem já a explicação no próprio livro, né? A e Z. Ele é a união de alfa e ômega no grego, ou do aleph e tal do hebraico.
significa então o princípio e o fim. O que também significa o masculino e feminino, ou projetivo e receptivo. Aquilo que eu expliquei, lembra do alfa é um falo, né? E o ômega é um útero. E Aleph ele já falou ser o Adão primordial, o símbolo de Adão, o símbolo do mago iniciado, e etc. E o Tal também vai ser tem uma forminha muito parecida com o ômega, né? Ele faz um espacinho a ser preenchido internamente. E é o símbolo do absoluto, ok. E aí ele vai também trazer o verdadeiro sentido de INRI, aquela, né, INRI em cima da cruz. Que novamente vai falar, as pessoas ininteligentes dizem significar Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? Que já existia, mas já existia muito antes da vinda de Cristo essa palavra, e era a palavra que tem um significado de igni natura renovatur integra. Isso é, pelo fogo a natureza se renova inteiramente. É também análogo ao santo tetragrama. E depois a explicação também do tarô. Mas vamos voltar só ali onde ele falou do Azote Ding, que é, ó, o axioma incomunicável, ele é contido cabalisticamente no tetragrama, assim como também no Azote e no Ing. E depois ele vai falar que também, cabalisticamente, de certa forma, está lá no Rota, que é um anagrama para tarô, né? Trocando as letras de posição. A palavra tarô, escrita da forma de cruz, pode ser lida rota, que significa a roda de Ezequiel, lei do movimento astral. Pode ser Torá, que significa a lei, né, em hebraico, e Ator, que ele vai pôr como o destino, o norte, a grande ursa, porque se diz que a septentrine pandetu do norte provém todas as fatalidades. É essa a frase em latim. Septentrine pandetur omni malum. E pelo visto, o ator vai ter alguma relação com a Ursa Maior, a constelação da Ursa Maior. A constelação da Ursa Maior, a estrela principal, né? Me corrija, Chay, se você souber. Mas se eu não me engano, ela gira em torno da estrela polar, que é aquela estrela que não se movimenta no hemisfério norte, né? Aqui a gente não vê ela. Mas no hemisfério norte você tem aquela estrela polar, que é uma estrela que está estática, ela nunca muda de posição ao longo da noite, ela permanece lá. E enquanto todas as constelações vão, né, no céu noturno, você vai vendo um movimento acontecendo noite após noite ao longo do ano, e a polar continua. E a Ursa Maior, ela fica ao redor da estrela polar, girando assim. Se eu não me engano, até o eixo dela, o eixo sobre o qual ela gira, né, faz parte dela, e é a estrela polar. Eu acho que ele está falando que, não sei, nunca vi isso em outro lugar, mas que essa estrela se chamaria Ator ou algo relacionado a isso. Há de se pesquisar também, se alguém estiver muito disposto. É uma das várias analogias. É que às vezes nem todas são tão necessárias, né? Mas aí ele pega cada um pelo que te pega, entendeu? Faz analogia ali com o hebraico, faz aquela com o catolicismo, faz com a astronomia ou com a astrologia, faz com o tarô. Então todo mundo é contemplado. Somos todos contemplados. E aí vem o símbolo, quem tiver o livro, né, é interessante olhar esse símbolo, que ele fala que é o símbolo que representa, então, esse segredo, o axioma incomunicável, o segredo absoluto, e etc. Que é um conjunto de tudo que ele acabou de falar, tá? Que o tal do símbolo tá escrito, né? Tarô, Inri,
o tetragrama, o hexagrama, o triângulo, então o ternário, o quaternário, todas as coisas representadas aqui, o quadrado pelo quaternário, né? O alfa e o ômega, tudo está aqui. E juntou tudo e fez aqui. Então, o capítulo inteiro ele fez num desenho. É isso. A árvorezinha de Natal dele, até o momento. Isso. Brincadeira, gente, eu solto essa só pra dar uma descontraída. Né? E ele vai até admitir, né? Nós entramos aqui em revelações estranhas. E nos preparamos para todas as incredulidades e todos os desprezos do fanatismo incrédulo, não sei o quê, porque a religião voltariana também tem seus fanáticos. O que é a religião voltairiana? É porque Voltaire ele era ateu. E é isso. Então, os ateus também têm seus fanáticos, que vão falar que isso é tudo besteira. E é isso. E ele vai se justificar, eles na dele e a gente na nossa. Mas eles são tudo ininteligentes também. Ai, ai. Então aqui é um monte de seguindo. Eu vejo que a proposta sempre é, no final, de pegar essas figuras e juntar, né, por conta com o texto, e aí refletindo, então, do que ele está querendo dizer. E por que está essa disposição dessas figuras? Se você pegar a figura aqui, você vai ter, então, o Yod e o Re juntos no triângulo. Então tem um sentido ali. O Vav está no centro do hexagrama. E depois, o último Re, você tem o quadrado e uma cruz por trás do quadrado. Em um lado ele põe então o alfa e o ômega com um número, né, com a letra tal, e embaixo escrito tarô, no outro lado Yin, com um símbolo também esquisitíssimo, mas é um anagrama também para Inri. E aí juntando com tudo é isso, você faz isso aqui, você vê esse símbolo e você fala, ah tá, acho que eu entendi algo. O que que ele tá falando no final? A única coisa que você pega disso é novamente o casamento alquímico, a união de polaridades, o preto e o branco, o positivo e negativo, o elétrico e o magnético. Então, o movimento completo da vida é o resultado perpétuo de duas tendências contrárias que nunca são opostas. Interessante, né? São contrários, mas não são opostos. Quando uma das duas parece ceder à outra, é uma mola que recebe corda. E podeis esperar uma reação de que é muito possível prever o movimento e determinar o caráter. É assim que, na época do maior fervor do cristianismo, o reino do anticristo foi conhecido e predito. Mas o anticristo preparará e determinará a nova vinda e o triunfo definitivo do homem-deus. Ainda isto é uma conclusão rigorosa e cabalística contida nas premissas dos evangelhos. E aí ele está explicando então que essas forças aparentemente contrárias, elas estão sempre o quê? Puxando uma a outra, sendo a causa da outra, levando uma coisa a outra. E quando você entender então muito bem, um momentinho, o que é essa força, você consegue entender qual vai ser a consequência antes dela acontecer. E aí você se torna o quê? Um profeta, né? Eu tava procurando uma frase que eu acho tudo muito bonito, muito poético, né? E aí tem uma frase lá no terceiro, lá, na Trindade, que é. Você tava falando do bem e do mal, né?
Ele tem o bem está à direita e o mal à esquerda, mas a bondade suprema está acima dos dois. Uhum. A bondade suprema faz servir o mal ao triunfo do bem. Então o mal ele serve como para o bem triunfar e o bem a reparação do mal. Então isso é tão bonito. É, Mas ele fala muito de polaridade, né? é. E eu acho que E ele acabou isso de falar exatamente que só tem bem, né? Só há bem, não existe. é porque acima do bem e do mal tem a bondade suprema, que uma coisa serve a outra. É lindíssimo. É. E o mal só está para o bem triunfar, então só bem, só bem, só bem. A questão é uma percepção de movimento. Então, o que a gente percebe como sendo mal, o maligno, se a gente abstrair o conceito moral, sabe? Se a gente conseguir se abster de moralidade, a gente vai ver movimento acontecendo. A gente só vai ver sempre movimento acontecendo. Ser aquele bom ou mal, ele está muito relacionado a gente como indivíduo e ao nosso julgamento ou moral, ou de sobrevivência, sabe? Ou egóico. Eu sei, é difícil abstrair do julgamento nesse quesito. Na verdade, a gente só consegue conceitualmente, né, perceber. Quando a gente está inserido na situação, a gente está inserido na situação. Fizeram mal, ou nos machucaram, ou etc., ou vê as merdas acontecendo, e tem uma reação, óbvio, a gente vê, assim. Mas é perceptível em algum momento desse processo, quando você está nesse processo iniciático de entendimento das coisas, é que é isso, movimento acontecendo sem parar. Movimento acontecendo sem parar. E se a gente for trazer, então, para um lado já, vamos pôr do escopo humano, todo o mal, ele foi feito na melhor das intenções. Sempre é feito na melhor das intenções. Todo, todo, todo filho da puta tá na melhor das intenções dele. É pro bem dele, é pro bem dos seus, é pro bem do não sei o quê. É. Então a guia, quando a gente está fora de uma situação, a gente faz o nosso julgamento. Aquele é bom e aquele é mal e tal. Quem está lá dentro, de um lado, um faz um julgamento, e quem está do outro lado faz o outro julgamento, e todos sempre vão estar bom. Eles sempre vão estar certos. Sempre vão estar fazendo bem. E independente disso, né? Independente disso, é isso aí, né? É literalmente de boas intenções o inferno tá cheio. Mas, independente disso, então, saindo da parte do que é moral ou do que é justo, a gente vê movimento, a gente vê causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência, acontecendo sempre. E a consequência vira a causa da próxima, né? É a causa da próxima, é a causa da próxima, é a causa da próxima e tal. E quando no Evangelho Jesus lá fala sobre dar a outra face, que também é simbólico, ele está propondo uma maneira de quebrar esse mecanismo, para quem deseja quebrar esse mecanismo. O que é uma coisa, é a morte do ego, você querer quebrar isso, entendeu? Mas é isso, dar outra face. É interromper. Alguém, se quer interromper, alguém tem que querer interromper. Só que aí você vai sofrer em dobro. Você vai levar 2 tapas. Mas você interrompe. Então é isso que ele está falando ali, né? Eu quero só pontuar uma coisa, que Levi muitas vezes vai evitar falar, né? Cristo, Jesus, ele vai falar homem-deus. Tem alguns motivos, um deles é também para você perceber que é você o homem-deus, você se torna homem-deus. Então, quando ele fala que no maior fervor do cristianismo foi previsto o anticristo que preparará a nova vinda e o triunfo definitivo do homem-deus, ele está falando de um ciclo dos seres humanos, em se terem um momento de consciência, vamos pôr, de iluminação, que novamente cai,
de teste, de provação, para depois novamente se reerguer como um homem-deus, como, vamos pôr, triunfado, né? Como um triunfo. É o que também... Ah, meu Deus, um minuto. Pera. É o que também está na Noite Escura da Alma, sabe? Qual que é o nome do fulano? Isso, é como está em São João da Cruz, que era um monge, né? E ele vai ter seu processo místico de revelação e depois ele cai novamente numa grande descrença, numa grande, sabe, um vazio. Isso é muito comum em em todas as tradições. Cara, tem gente de Telemann, né, que estuda sobre isso. Tem no budismo, você vai virar um monge, você vai ter esse momento também. Qualquer lugar que você tenha esse processo iniciático e você, logo no início, você tem revelações, você tem uma experiência mística, você percebe, vamos supor, uma realidade além que você nunca tinha se dado conta. É o tal do abismo? Pode ser. Pode ser. Eu sempre achei que era o tal do abismo, do que eles falam de ser abismo. É que depois eu, participando de umas discussões por aí, trouxeram como não. Abismo é mais especial. Abismo é. Não. Mas dá pra resumir, sim. É tipo o abismo. É o abismo, sim. Tá? Vamos simplificar isso daí, essa palhaçada. Ou que o. Vamos chamar, como é que é? O Chorozon. Corozon, eu não sei qual que é a pronúncia. Mas acho que é isso. Vamos falar que é esse agente de tentação que está lá no abismo, né? Na tradição telemita, eles vão dar o nome para ele. O que pode ser lido, fazendo então essa analogia, completando, como o anticristo do Apocalipse. Na verdade, Telemann é cheio de referência do livro de Apocalipse, né? Tá todo mundo ali. Né? Você tem a Mulher Escarlate, você tem a Besta, e agora se pegar o Chorozão como o anticristo, pra mim acho que faz muito sentido, pelo menos pra mim, né? Vai ter. Aqui eu tô atacando Telemita, tô atacando Cristão, tô atacando Rosa Cruz, todas essas galera, nossa senhora, caraca. Meu Deus do céu, não sei nem como é que eu ouso. Mas é um lugar seguro. Aqui é o lugar que você pode fazer isso. É que às vezes eu tô postando no YouTube, né? Mas tudo bem. Ah, é verdade. Tem os TikTok também. Foi lá que achei. Torcer pra permanecer assim, semi-anônimo e tudo vai ficar bem. Toma cuidado, uma hora o algoritmo te pega e te joga lá pro alto. Nossa, né? Uma loucura. Olha lá, olha eu sendo profeta, olha Eu o movimento tô aqui. deixando claro que eu não me responsabilizo por nada do que eu falo. É só um ponto de vista, não se estressem. Vocês que peguem pra vocês o que acham que vale a pena ou não dessa loucura. Porque chega um ponto, gente, que é o Ouroboros em si, não tem saída. Por isso que eu acho muito doido ele falar aqui, né? Ele fazendo uma etapa em que você vai ter o estado de, vamos pôr lá, do cristianismo, como ele põe, né? O fervor do cristianismo, e aí vem o anticristo como uma queda que vai determinar a nova vinda e o triunfo definitivo. E aí eu acho isso perigoso, triunfo definitivo. Isso é uma coisa muito cristã. Esse ciclo que acaba, né? Não, tem um ponto que acaba. Isso você não vê isso em muitas outras alegorias religiosas e mitológicas. Né? Você vai ver em algum ou outro lugar, mas é muito raro, assim, é muito pontual. No geral, todo o pensamento iniciático ou místico
anterior vai falar de ciclo. De ciclo, de ciclo. Nos gregos é um ciclo constante, não tem um fim. Não tem início e não tem fim. Não tem criação, sabe? E pro hinduísmo também, não tem assim um fim, não existe fim dessa história. Tem ciclos, tem eras acontecendo. Nós estaríamos na era de Kali Yuga, justamente, que é eles querendo justificar por que o mundo tá uma merda. É porque a gente tá na pior era possível. Ele também vai falar aqui de eras, na verdade, mais pra frente ele vai falar da era, aqui nesse capítulo mesmo, se eu não me engano. E os egípcios também não tem fim do mundo. Já para os nórdicos tem, né? Eles vão falar de um fim da derrota dos deuses, né? O Ragnarok. Mas, apesar de eu acho que não ter lá, eu acho que fica, para mim sempre ficou subentendido um ciclo, porque os gigantes são derrotados pelos deuses e são jogados lá no Hellwens, sei lá o que. É o que deu origem à palavra Hell, né? Inferno. E depois os caras vão vencer os deuses. Então você já tem o quê? Um ciclo, né? Quando você vai para os gregos, os deuses, eles, né, os olimpianos derrotam os titãs. E aí eles são presos no Tártaro. Olha a semelhança, né? Enfim. Só que a Grécia, ele vai falar de ciclos que vão se transformando sempre de uma... novamente, eu já usei essa analogia, uma oitava, né? Diferente. Então você tem um primeiro ciclo de criação, que são desses seres quitônicos, os titãs, que são levemente assim, meio caóticos ainda, né? Aí você vai ter Gaia, e vai ter o Cronos, e vai ter a outra galera lá junto. Depois eles são superados por um outro conjunto de forças da natureza, mais harmonioso, pelo menos para a nossa perspectiva humana, que são os deuses olimpianos. Se você comparar a natureza dos deuses, dos titãs, né, que são os imortais chamados titãs e dos imortais chamados, né, olimpianos, você vai ver que se torna mais humano, mais habitável esse cosmo do Olimpo. Na verdade, você tem três. Você vai ter o Cronos já é o segundo ciclo. Antes de Cronos tem tem o pai de Cronos, que é Urano. isso. Isso. Que também é castrado por Cronos. E Cronos é castra o pai, E aí aí depois cai Zeus. no mar e nasce Vênus. E aí depois Zeus castra o Cronos. O cara gosta de se castrar ali no negócio. E a hora de Zeus tá chegando, é porque a gente, como seres humanos, né, a gente vive já nessa época organizada e tal. E os gregos não estavam muito nessa de falar o que vem depois. Eles não estavam muito de, tem muita consideração do que vai vir depois de Zeus, dos olimpianos. A gente está aqui agora, é isso aqui. É isso. Diferente do nórdico, que vai propor já, então, um final, que depois, sabe-se lá o que vem. Mas eu falo isso porque também isso casa tudo com essa questão do ciclo que ele vai refalando, o que acontece, de repetição e etc. Ó. Gente, hoje vai... Tá, não. Estamos bem, estamos no cronograma. Nunca falei que horas que acaba, só falo que quando começa. É a rave. Então, assim, a profecia cristã contém uma quádrupla revelação. 1. A queda do mundo antigo e triunfo do evangelho sobre a primeira vinda. Aqui ele vai falar tudo que eu estou falando, né? 2. A grande apostasia e a vinda do anticristo. 3. A queda do anticristo e a volta das ideias cristãs. 4. Triunfo definitivo do evangelho.
ou a segunda vinda, designada sob o nome de juízo final. Isso daqui, que eu acho que já é muito assim, muita esperança, né? Um voto de esperança, que é assim, vai ter um juízo final, tá? Eu acho muito, é isso, é ter muita esperança, eu não sei. Para mim, tendo a acreditar que não tem fim. Essa quádrupla, inclusive, ele também aqui já está sendo o quê? Porque no próprio Apocalipse vem o juízo final. Não, ó. Vocês querem detalhes? Solta a fofoca inteira. Tem a primeira perseguição dos cristãos, o anticristo, etc. Cristãos perseguidos, colapso, tal, não sei o quê. Vem então o arrebatamento, né? Galera vai lá, tal. E aí volta para derrotar a força do anticristo, que é a batalha de Gog e Magog, né? O final, a batalha final, né? Para enfrentar o chefão final. Nisso, o anticristo é derrotado. O anticristo ele é tido como né, um Cristo, então, ou seja, um verbo encarnado, só que antagônico ao verbo divino. Tá? Derrotado. E esse verbo, então, antagônico, que já foi desencarnado, ele é preso num abismo e vem a Nova Jerusalém. Um novo céu, uma nova terra. Aí parece que ficou tudo bem. Mas não, o mal está lá, aprisionado, ele não está destruído. Porque é impossível ser destruído. Se há bem, vai haver mal. Não existe como, né? E aí, depois disso, vem então ele volta e arrebanha mais um tanto de pessoas que estavam em dúvida, que não foram ainda ceifadas da batalha final. E aí tem outra batalha final. E aí finalmente vem a conclusão de tudo, não sei o que, mas já... Enfim, eu acho que aí depois que tem essa batalha final, começa tudo de novo, e aí vem tudo de novo. Novo céu, nova terra, aí até que o novo céu, o que acontece? Coisas novas, ficam velhas de novo, né? E aí a gente continua nessa história. É isso, é assim. Mas vamos lá. Trazendo outro conceito, a gente vai ficar rodando nessa Sansara aí. É isso, né? É isso. É que eles não sabem falar direito, mas o Sansara explica muito bem. Né? E começa assim, né? Na era de Urano, quando havia essa. Era uma coisa meio desenfreada, assim, caótica, né? Aí Saturno vem para parou com isso, vamos materializar as coisas, porque Urano é muito campo das ideias, né? Então fica Isso. ideia, jogando pro útero da Terra e foda-se. Aí Saturno vem e fala, vamos realizar, né? É, e não é por acaso, né? Que é Cronos, justamente, né? Vamos organizar. Começa organizando o quê? Marcar aqui quando começa o negócio. Pô. É. Mas. Tá, e aí vai lá, segunda vinda, no juízo final. Essa quádrupla profecia contém, como se pode ver, duas afirmações e duas negações. A ideia de duas ruínas, ou mortes universais, e de dois renascimentos. Mas então, mas ele já fica também implícito, né? Porque ele já vai falar que vem o triunfo do evangelho sobre a queda de um mundo antigo. É que aparenta que ele vai trazer que a revelação trazida por Cristo é a revelação final. Tem uma aparência que ele fala isso, pode não ser também. Não sei, mas é o que isso. De qualquer forma, já se fala aqui mesmo, né? No começo, está superando o mundo antigo. Nada garante que então esse mundo já do logos cristão, né, revelado por Cristo, também se torne um mundo antigo.
Quando chega o Crowley, ele, ele já chega, isso aqui já acabou, já foi. O Apocalipse já foi, o juízo final é agora, o juízo final porque está entre eras, né? O final, que é o juízo final cristão, é essa interseção, esse movimento de entre a era de Osíris e a era de Horus, né? A era do pai, esse patriarcal mesmo, rígido, né? Com o Horus, que é o filho. O filho, ele já é o quê? Uma união do masculino e feminino. O filho, ele não é um masculino, sabe, ostensivo e opressor. E ele não é um feminino propriamente dito, né, de geração e recepção, como seria a era de Ísis. Crowley vai dividir, né, vai falar as três eras, né, a era de Ísis, que era aquele momento da humanidade mais primitiva, como a gente entende primitiva sobre, né, um aspecto tendencioso moderno. Mas, enfim, uma humanidade que venerava a deusa, a terra, né, esse tipo. Quando tem esse movimento, essa guinada em direção a uma veneração solar, a entidades e divindades solares, fálicas, é esse momento da era de Osíris, que vai culminar no cristianismo. Vai passar então pelas religiões, a religião egípcia, grega e todas ali, você vai vendo do Oriente Próximo, etc., ou do que se conhecia ali, né? O mundo aqui próximo do nosso, né? Ele são religiões fálicas, praticamente, assim, são algumas raríssimas exceções, mas todas as grandes e influentes vai ser um deus pai, um deus ali maior, masculino, geralmente solar, quase sempre solar, raras exceções, e e culmina isso também na Igreja Católica, transformando Cristo também novamente nessa figura solar e etc. A igreja, né, o cristianismo se torna também uma expressão de uma religião patriarcal, fálica, solar. E ele, o Crowley, vem com essa, quando ele recebe o livro da lei, de que é o princípio de uma nova era. Isso em 1904 ou 1905, mas acho que é 1904. Ele recebe o livro que vai falar agora começou isso, só que não começa de uma vez, né? Tem luta, tem conflito. Houve conflito entre a era de Ísis e a era de Osíris e temos conflito continuando, isso continua por séculos, né? A transição de uma era para outra, o que ele vai chamar de Ion, né? O Aion, não de era. Ele faz uma diferenciação entre o que seria uma era e o que seria o Aion, porque vai deixar era para o que é referente à astrologia mesmo, né? Era de aquário, de peixes, etc. E estaria tendo esse momento, ele é muito peculiar dessa transição do íon de Osíris para Horus, porque coincidentemente ou não, está acontecendo junto com a transição da era de peixes para a era de aquário. E aí as coisas tendem a ser ainda mais caóticas. Inclusive, a expressão nova era, que hoje é super popular, foi criada pelo Crowley. Ele começa a usar isso, ele é o primeiro que começa a usar isso. Ninguém estava falando de nova era de não sei o que era. Isso lá, comecinho de 1900. Ufa, vamos indo então. Então ele vai falar disso, duas afirmações e duas negações, a ideia de duas ruínas ou mortes universais e de dois renascimentos. Porque toda ideia que aparece no horizonte social se pode assinar sem temor de erro um Oriente e um Ocidente, um Zênite e um Nadir. É assim que a cruz filosófica é a chave da profecia, e que se podem abrir todas as portas da ciência com o pentáculo de Ezequiel, cujo centro é uma estrela formada do cruzamento de duas cruzes. O pentáculo de Ezequiel é a imagem que está no grupo.
que ele mesmo criou também, o próprio Levi, né? Baseado, ele vai falar que o que Ezequiel teve aquela visão, né, no livro de Ezequiel, a visão do carro divino com o querubim, né, e tal. Ele vai falar que está descrevendo ali um pentáculo que fala sobre esses ciclos das eras e repetições e a esfinge e todas essas coisas. A vida humana também não é formada dessas 4 fases ou transformações sucessivas, né? Nascimento, vida, morte e imortalidade. E notai que imortalidade da alma, necessitada como complemento do quaternário, é cabalisticamente provada pela analogia, que é o dogma único da religião verdadeiramente universal, como é a chave da ciência e da lei inviolável da natureza. A morte não pode ser um fim absoluto, do mesmo modo que o nascimento não é um começo real. Essa frase é muito bonita. O nascimento prova a pré-existência do ser humano, pois que nada se produz do nada. E a morte prova a imortalidade, porque o ser não pode cessar de existir do mesmo modo que o nada não pode cessar de não existir. Ser e nada são 2 ideias absolutamente inconciliáveis com esta diferença, que a ideia do nada sai da própria ideia do ser, de que o nada nem mesmo pode ser compreendido como uma negação absoluta, ao passo que a ideia do ser nem mesmo pode ser aproximada do nada e ainda menos sair dele. É isso, ser é ser, nada é nada, o nada não pode ser e o ser não pode ser nada. Muito simples. O ser nunca deixa de ser, o nada nunca deixa de nada. E isso nasce a filosofia, né, socrática e tal. Sabe o Bashar? Você já viu o Bashar? Uhum. Ele fala muito disso, né? Que, por definição, a não existência. Oh, Por definição, é o As que mãozinhas. existe, não tem como deixar de existir. Por definição. Eu adoro realmente. Dizer, então, que o mundo saiu do nada é proferir um monstruoso absurdo. Tudo que existe procede do que existia. Por conseguinte, tudo que existe nunca poderá não existir mais. A sucessão das formas é produzida pelas alternativas do movimento. São fenômenos da vida que se substituem uns aos outros sem se destruírem. Tudo muda, porém nada perece. O sol não está morto quando desaparece no horizonte. As formas mais móveis são imortais e sempre substituem na permanência de sua razão de ser, que é a combinação da luz com os poderes agregativos das moléculas da substância prima. Moléculas da substância prima porque entende que tem uma substância primordial que sempre se transformou, sempre está se transformando. Essa é exatamente essa questão do Big Bang. E que em física, né, na ciência, se tem o mesmo conceito. Não tem como pensar antes do Big Bang. Não existe pensar antes do Big Bang. Não tem o que. Não há o que se pensar antes do Big Bang. É ali, e é isso. A gente chega ali, então a gente até consegue fazer essa analogia de pôr, então esse ponto infinitesimamente denso e infinito contraído em si, etc., como o que seria essa substância prima. Por isso,
elas se conservam no fluido astral, que é a... Cadê? Então, vamos voltar aqui. Ah, não. Tá, isso. Isso. Até as formas mais móveis, ou seja, tudo que se transforma, até as que mais se transformam, né, são imortais e sempre substituem na permanência da sua razão de ser, que é a combinação da luz com os poderes agregativos das moléculas. O que ele está falando que as moléculas da substância prima, eles têm essa característica, essa qualidade de agregar-se, de se juntar, de se transformar. Por isso, elas se conservam no fluido astral e podem ser evocadas e reproduzidas conforme a vontade do sábio, como veremos ao tratar da segunda vista e da evocação das lembranças na necromancia em outras operações mágicas. Então, a memória, aí que ele está falando aqui de forma muito obscura, mas depois ele vai falar isso melhor novamente. A memória, existe uma memória das coisas, ou uma memória das formas, que está guardada no astral, no fluido astral, como ele fala aqui. Então, trazer forma, moldar as coisas, vem a partir do conhecimento e da maneira, né, de entender como fazer isso no astral. Porque é no astral que está detido o código para fazer a substância tomar forma. O que ele vai falar das moléculas. Esse poder, então, as moléculas... É como se um campo, né, de moléculas, como ele fala aqui. Tudo é molécula, mas por que toma essa forma? Por que tomou a minha forma, ou a sua, ou do computador, ou a pedra, né, ou a madeira, etc. É porque tem uma informação no astral que faz as moléculas se organizarem de tal maneira. É isso que ele está falando. Voltaremos a tratar do grande agente mágico no 4º capítulo, do ritual, blá, 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 ele vai falando disso aí. Então, os elementos mágicos em alquimia são, em alquimia, mercúrio, sal, enxofre, azote. Na cabala, macrocosmo, microcosmo e as duas mães. Ele fala as duas mães e não fala o que são. Em hieróglifos, o homem, a águia, o touro e o leão. Em física antiga, conforme os termos e as ideias vulgares, o ar, a água, a terra e o fogo. Eu diria que as duas mães são as duas letras, porque tem 3 letras mães na cabala. Tem divisões, né, das letras da cabala e tem 3 que eles chamam de mães. E aí eu diria que ele está falando de 2 delas. Porque essas 3 letras mães são 3 elementos, ar, fogo e água. Lembrando que terra não é um elemento, terra é a união dos 3, né, para a cabala. Então, ele está falando das 2 mães, eu acredito que ele está falando do fogo e da água. Porque o ar é entendido como o que conecta, o que faz a conversa entre os 2 elementos. Mas eu não sei, dá para se discutir aqui. Eu não sou um cabalista, então eu nem vou me propor aí muito fundo nisso. De qualquer maneira, ele fala isso pelos outros caminhos, como eu falei, né? Na esfinge, o homem, a água, o touro e o leão, nos elementos ar, água, terra e fogo, etc. Em ciência mágica, sabe-se que a água não é água ordinária, o fogo não é só fogo e etc. Essas expressões ocultam um sentido mais elevado. A ciência moderna decompôs esses elementos dos antigos e encontrou neles corpos considerados simples. O que é simples é a substância prima, e propriamente dita. Só há, pois, um elemento material, e esse elemento se manifesta sempre pelo quaternário. Então é isso, é aquilo que eu falei. Então tem a substância prima, e a gente vê a manifestação de maneira filosófica, quase, dos 4 elementos.
Ou como vê ali na esfinge, ou como os alquimistas, no mercúrio, sal, enxofre e azote. Então conservaremos as aparências elementares admitidas pelos antigos. E reconheceremos o ar, o fogo, a terra e a água pelos 4 elementos positivos e visíveis da magia: o sutil e o espesso, o dissolvente rápido e o dissolvente lento, o calor e o frio, que formam em física oculta os princípios positivos e os princípios negativos do quaternário. Então são 2 princípios positivos, 2 princípios negativos posicionados na cruz, e você vai fazendo uma rodinha girando. Porque um vai atraindo o outro e repelindo o outro, e assim vai pôr. E aqui ele põe então o homem como água e a águia como ar, que é aquilo que eu já falei. Existe raras exceções que eles trocam e vão pôr a águia como água e o homem como ar, porque o homem poderia ser aquário e a água poderia ser escorpião. Mas, enfim, não muda, são os 4 elementos ali, e é isso. O ar e a terra representam, assim, o princípio masculino, o fogo e a água se referem ao princípio feminino, pois que a cruz filosófica dos pentáculos é, como já dissemos, um hieróglifo primitivo e elementar do lingam do gnossofistas. Gente, eu não vi essa palavra quando eu li esse capítulo. Não teria pesquisado o que é isso. Mas gino e sofistas, né? Não sei o que é gino. Bom, de qualquer maneira, isso também tem discussão, quais são os elementos masculinos, quais são os femininos. O Papi, ele vai falar outra, acho que ele muda até esse elemento aí de ar e terra, ele não vai pôr como masculino, né? Vai ser ar e fogo masculino e água e terra. Geralmente é assim, água e terra feminino, ar e fogo masculino. Inclusive que, mas, bom, é porque ele está querendo pôr a terra embaixo da cruz, o ar em cima. E ele tem que forçar para fazer um homem, um falo. E o horizontal tem que ser puramente feminino. Então ele vai pôr o fogo e a água. Mas, pelo amor de Deus, não precisa, né? Porque essa cruz pode estar aí, pode ser um X. Você pode jogar de lado. Você pode, sabe? É a escolha dele, enfim, é a didática dele. Quer ver o que é ginosofista? É o nome dado pelos gregos a certa filosofia indiana antiga que buscava o ascetismo ao ponto de considerar alimentos e roupas como prejudiciais à pureza do pensamento e também até mesmo padres nus da Etiópia. Vai ter usado o termo lingam também faz sentido. O termo lingam é sânscrito, né? Significa pênis mesmo. As 4 formas elementares correspondem então às 4 ideias filosóficas seguintes: o espírito, a matéria, o movimento, o repouso. A ciência inteira, com efeito, está na inteligência dessas 4 coisas, que a alquimia reduzia a 3: o absoluto, o fixo e o volátil. E que a Cabala refere à própria ideia de Deus, que é a razão absoluta, necessidade e liberdade, tríplice noção expressa nos livros ocultos dos hebreus, sob os nomes de... E aí ele vai falar as várias trindades da Cabala. Então, aquela lá em cima, que a gente conversou muito no outro dia, né? No capítulo anterior. Keter, Hokmah, Binah, no mundo divino, que é o vocês se lembram? Arquetípico. Tifered, Hesed, Geburah, no mundo da moral, que ele vai falar que moral, que era o da criação. Yesod, Hod, Netzah, como o mundo Yetzirah, né, da formação. Tá afiadíssimo hoje.
Só que ele vai falar que mundo físico, né? Olha a palhaçada dele, né? Ele vai jogar, em vez de mundo da formação e etc., ele simplesmente me manda essa, mundo físico. Que não é e leva a confusão. Mas tá, vamos aceitar a didática dele nesse momento. E aí ele vai falar, então, aqui, Yesod, Hod, Netzah, no mundo físico, que com o mundo moral está contido na ideia do reino ou Malkut. Aí ele vai falar que a ideia, então, o moral e o físico juntos, aquelas, então, duas trindades ali em cima, fazendo, né, um hexagrama, certo? Porque ele quer forçar isso que ele quer chegar no hexagrama, entendeu? Tá preparando para o capítulo 6. Esse hexagrama ali vai ter contido a ideia do reino, ou Malkut. E ele vai explicar no 10º capítulo esta teogonia tão racional quanto sublime. Ele vai explicar a Cabala no capítulo 10. Mas nós já estamos vendo, né, que ele não é tão bom assim na Cabala. Ele tem uns deslizes, né? Não é a primeira vez que ele dá uns deslizes assim, já deu lá no capítulo 2 com as colunas, capítulo 3 teve alguma coisa esquisita que eu não lembro qual foi. Sempre tem, mas tá bom, ele, né, isso dá para relevar, já que a gente sabe o que é que ele quer dizer. Hoje em dia, a gente consegue consertar um pouquinho as coisas. E sim, não está errado. A questão ele fala, por exemplo, o mundo físico com isso, mas você vai pegar então o, o mundo da criação e o mundo da formação, forma-se sim um hexagrama, você consegue ali encaixar direitinho um hexagrama, você pode fazer isso. Que geralmente, na verdade, no centro vai estar a Tiferet, né? E na ponta de cima vai estar o Daf, né? O abismo. Quando as pessoas põem o hexagrama ali, mas vamos pegar isso que ele quer. Que ele quer fazer isso, pegar 6, o número 6 e já ir preparando lá para frente as coisas. Bom, ora, os espíritos criados, sendo chamados à emancipação pela prova, são colocados desde o seu nascimento entre essas 4 forças, 2 positivas, 2 negativas, e são postos em condições de afirmar ou negar o bem, de escolher a vida ou a morte. Achar o ponto fixo, isto é, o centro moral da cruz, é o primeiro problema que lhes é dado para resolverem. De certa forma, também é achar a rosa, né, no centro da cruz. Por isso o simbolismo rosa-cruz também. A sua primeira conquista deve ser a da sua própria liberdade. Então você só encontra liberdade ao se encontrar no centro da cruz. Enquanto você está pendendo, então. Porque aí vai ter alegoricamente cada elemento para um tipo ou de emoção, ou de vício, ou de paixão, ou de moral, né? Totalmente fogo é aquele hiper colérico, raivoso ou muito paixão e etc. Totalmente água, muito. Como é que é? Melancólico, né? Isso, pode ser um melancólico, etc. E então, indo para o centro, você encontra liberdade, porque você deixa de ser tão suscetível a extremos. A liberdade estaria no centro. Então começam, pois, a ser arrastados. Aqui ele está falando dos elementos, né? Voltando, e dos elementais. Ser arrastado uns ao norte, outros ao sul, uns à direita, outros à esquerda. E enquanto não são livres, não podem ter o uso da razão, nem encarnar-se, a não ser em formas animais. É daí que nasce essa ideia de cada animal ser animal, tanto, né, animais, todos os tipos, até os insetos, etc., serem uma encarnação de um tipo de elemental, ter uma correspondência elemental.
Esses espíritos não emancipados, escravos dos 4 elementos, são o que os cabalistas chamam os demônios elementares e povoam os elementos que correspondem ao seu estado de servidão. Então, eles têm um estado de servidão, como eu falei, um tem estado de servidão colérico, ou de raiva, ou de ira, então ele está na servidão do elemento fogo. Vamos pôr. Existem, pois, realmente, silfos, ondinas, gnomos e salamandras. Uns errantes e procurando encarnar-se, outros encarnados, essa parte, cara, encarnados e vivendo na terra. Estes são os homens viciosos e imperfeitos. E aqui ele afirma que tem seres humanos que não têm alma humana, mas sim alma elementar. É isso que ele está falando aqui. Que eu já... Fale, se quiser. Bobeira, né? Que me veio aquela fritação dos reptilianos aí mesmo. São as salamandras, então... E aí, não sei se você tem familiaridade, salamandra é o do fogo, né, gnomo da terra, ondina da água e silfo do ar, tá? Se tu olhar bem, tem umas pessoas com carinha de gnomo. Eu ia até falar um signo, mas deixa quieto. Não, eu não vou atacar todos hoje. Chega. Chega. Isso existe. Eu já li um livro antigo até, eu não vou lembrar o nome, que é um livro desse meio obscuro, mas que é de um desses livros, vamos pôr, basilares do Rosa Cruz, que também traz esse conceito de elementais encarnados em corpos humanos. O seu papai pode até compartilhar uma coisa ou outra disso, né? O pai da Cheia, ele era Rosa Cruz, mas não sei o quanto, por quanto tempo. Mas questão é, existem outros lugares, também já li no livro do Papo sobre isso, e tem esse conceito, sim. Lendo livros do Crowley, textos, né? Eu vi também essa discussão lá, deles falarem de... Estava lendo muito específico, era uma carta de um cara que fazia parte do grupo lá, de Telemann, e ele vai trazer, a John Fortune também traz isso, acho que traz, não traz? Vai falar disso também, uma carta do cara falando que ele fez um ritual pedindo não lembro se era um silfo ou uma salamandra para vir para a vida dele. E aí depois ele falando, que deu certo, que apareceu essa mulher maravilhosa, que era tipo um silfo ou uma salamandra, não lembro qual dos dois. Eu acho que salamandra. Nossa, eu brisei aqui tão grande que eu lembrei daquele filme do A Forma d'Água. É Forma d'Água? Sim. Do Então. espanhol lá. Então, aí, quero uma ondina. Pum, apareceu. Isso. Só que aí, o que eles acreditam, tem muita resistência, por motivos óbvios, mas que vão falar que isso tem... A humanidade tem pessoas que são desse elemento, aquele, e tem alguns poucos, não é nem maioria, que tem uma alma humana, propriamente dita. Que seria esse que está mais ao centro da cruz, vamos pôr assim. Eu prefiro não sei. Faz sentido de alguma forma? Faz, mas eu acho que também é meio simplificando demais a questão, né? Ao mesmo tempo também, assim, tipo... Eu nem sei se... sei lá, essa coisa de alma... sei do que acredito de alma e tal. Reencarnação... Eu tenho minhas coisas já. Com reencarnação eu já problematizo. Já tô assim hoje em dia também. Eu sou mais cético desse rolê todo. Não sei. Mas sim, que tem pau no cu em todo lado, tem. Então a gente pode chamar aquele ali, o Alexandre Frota, ele deve ser uma salamandra, sei lá.
O- Pega alguém aí. Exemplos da cultura pop. Fáceis. O Elon Musk um gnomo, talvez, não sei. Essas figuras. É disso que estão falando, entendeu? Figura assim que é uma coisa que você vê que, gente, não é possível. É para ser isso, é para ser meio como um elemental. Eu lembro de ver uma discussão muito específica que era a seguinte, e isso também eu já vi também no rolê do Rosa Cruz, que era quando as pessoas faziam sexo sem estarem né, naquela união mística, divina e etc, e não sei o que, não sei o que, e acabava concebendo, era um elemental que encarnava. Né, é um elemental que encarna. O sexo casual traz elementais. Somos todos elementais. Foda-se. Eu não, porque meus pais estavam casados. Você que. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, para alguns resume só nisso. Tá casado, pronto. Você não é. Então é óbvio que não é, gente. É assim, né? Isso é aquele pensamento antigo, né? Pessoas queriam entender as coisas e resumia muito caricatamente, assim. E aí pronto, expliquei a realidade. Fez sexo fora do casamento, vai encarnar um elemental. E por isso que a humanidade está ruim. É tão simples assim? É tão simples. Basta ter celebrar uma cerimônia ali, pronto. Agora, sempre que você tiver, né, fazer sexo, os seus filhos vão nascer maravilhosos. Não é isso que eu vejo, né? Não, não é. Inclusive, por muito tempo, o catolicismo estava vencendo, cheio de pessoas casadas tendo filhos, e o mundo uma merda, nunca se viu. Então, não sei não. Olha lá. Nossa, ai, caraca. É tudo do bem. Não existe mal. Tô atacando agora a família tradicional. Tô atacando tudo, gente. Caralho. Que merda. É isso aí, revoltado. Ó, eu vi outro dia que até os 32, parece que consideraram que era adolescente. Aí você ainda praticamente acabou de sair da adolescência, 33 anos. Não é isso? Então. Uhum. Aí tá essa revolta atacando todo mundo. Não tô revoltado, eu tô aqui muito tranquilamente falando. Tô brincando, tô brincando. É que você falou, estou atacando todos hoje. É a família Estou, mas não é tradicional. por mal, né? Eu só tô trazendo a verdade, a realidade das coisas. Que verdade. Não, enfim. Vamos lá. Uma verdade é que a gente não resume o mundo preto no branco e não resume a humanidade em 4 elementos. É tipo isso. O yin e o yang estão aí. O preto no branco. Rodando. Mas tem né? Tem um branco no preto e tem um preto no branco, né? Então você vai ver que justamente não resume. É disso também. Justamente aqui ele deu um vacilo enorme não usar o yin yang no quaternário, porque é isso, né? Tá falando o que gera um movimento, né? Será que ele não conhecia o símbolo do yin yang? Não, porque ele conhece sim. Eu lembro de ver ele falar algo sobre isso. Bom, ele do Xing ele conhece, né? Então, um pouco, né? Pelo menos, sei lá. Ó, e é isso. Vai voltar sobre essa coisa de silfos encarnados no 10º capítulo. É também uma tradição de física oculta que fez ser admitida pelos antigos a existência de 4 idades do mundo. Né? Que ele vem com essa coisa de meio que eras, né? Somente que não se dizia ao vulgo que essas 4 idades deviam ser sucessivas. Aí, ó. Como as 4 estações do ano e renovar-se também. Pronto, agora ele está falando que sim, se renova. O que ele está falando lá das coisas da profecia cristã, e de não sei o que, e piripi, das idades, né? Novamente. E são como as 4 estações e se renova. Assim, a idade de ouro passou e ainda está por vir.
Mas isso se refere ao espírito de profecia, e falaremos disso no capítulo 9. Ele falou de um monte de capítulo, né? Ele tá pondo várias coisinhas, ó. No 10º vai ter isso, no 9º vai ter aquilo. Ele é No muito 15º, vibes apresentador, né? tem Ele. Spoiler! Spoiler! Ó, segura aí. 15º, Se isso. segura, que vai chegar, vai chegar. Juntaremos agora a unidade ao quaternário e teremos conjuntas e separadamente as ideias da síntese e da análise divinas, o Deus dos iniciados e dos profanos. Aqui, o dogma se populariza e torna-se menos abstrato. Ufa! O grande hierofante intervém. E acabou o 4º capítulo. Quero só falar que ele não citou um momento imperador, não é mesmo? Um momento. Mas aquele podia, porque a carta do imperador tem aquele signo da cruz, né? Na perna do imperador. Ele está sentadinho com a perna cruzada, fazendo uma cruzinha. Tem ali uma referência, além do próprio número 4, né? Esse é o número da carta em si, assim. Está contido o simbolismo nesse arcano. E o Hierofante vai ser o arcano 5º, né? No próximo capítulo. E é isso. Nos vemos semana que vem.